E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparados? Hoje a gente vai se aventurar por um tema que está presente em tudo o tempo todo, né? A relação entre ciência, tecnologia e capitalismo. É isso aí. Se você já se perguntou por que algumas invenções fazem o maior sucesso, tipo, viram febre, enquanto outras ficam na gaveta, Aham. prepare-se para desvendar esse mistério com a gente. É verdade. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um artigo acadêmico super interessante. Isso. Chama Ciência, Tecnologia e Capitalismo Monopolista. Ele foi publicado na revista Germinal, Marxismo e Educação em Debate. E sabe, ele traz uma análise, nossa, histórica e econômica de Sim. como essa relação, né, entre ciência, tecnologia e capitalismo se desenvolveu ao longo dos séculos, né? Ao longo da história, a gente pode dizer. Olha só, você já imaginou a invenção do estribo influenciando a queda do Império Romano? Nossa, Pois é. interessante. O artigo mostra que tecnologias aparentemente simples assim, tipo, tiveram um impacto enorme na história. E o mais legal é que ele traça um paralelo com o que rola hoje, com os bilhões que são investidos em pesquisa e desenvolvimento por grandes empresas. É verdade. Então a gente vai entender como as forças econômicas moldam o rumo da ciência, tanto no passado quanto no presente. Exatamente. E o ponto de partida é entender como a ciência e a tecnologia evoluíram sob a influência do capitalismo. Certo. O artigo destaca que as primeiras inovações, tipo o estribo, o arado, né, não dependiam diretamente do conhecimento científico como a gente conhece hoje, mas mesmo assim elas foram essenciais para preparar o terreno para o surgimento do capitalismo. É fascinante pensar que tecnologias tão antigas, sem nenhuma base científica formal, tipo, moldaram o sistema em que a gente vive hoje. Olha, Mas e aí, como essa relação entre ciência e produção se transformou ao longo do tempo? a Revolução Industrial marca um ponto de virada, né? É nesse momento que a ciência começa a ter um papel central na produção, impulsionando a criação de novas tecnologias e impactando diretamente os processos produtivos. Tipo a invenção do motor elétrico, que surgiu a partir dos estudos de Ampère e Faraday sobre eletromagnetismo. Isso. Quem diria que, tipo, brincar com ímãs e fios condutores levaria a uma mudança tão radical? É verdade. É incrível, né? E outro exemplo é o rádio, que só foi possível, né, graças às equações de Maxwell e Hertz sobre ondas eletromagnéticas. É incrível como descobertas que pareciam puramente teóricas acabaram tendo aplicações práticas tão revolucionárias. É como se a ciência abrisse um leque de possibilidades e o capitalismo escolhesse as que são mais, digamos assim, lucrativas. É. Falando em lucro, o artigo mergulha na análise de Marx sobre o papel da maquinaria no capitalismo. Ele argumenta que o objetivo principal das máquinas, sob essa lógica, é reduzir os custos com mão de obra, né? Sim, E aumentar os lucros para o capitalista. exatamente. A máquina se torna uma ferramenta poderosa para gerar o que Marx chamava de mais-valia. E essa busca incessante por maximizar os lucros molda a forma como a ciência é aplicada no processo produtivo. E essa lógica fica ainda mais evidente com a transição do sistema manufatureiro para a produção mecanizada em larga escala. Verdade. Lembra daquela frase impactante de Marx sobre como, na fábrica, o trabalhador serve à máquina? Sim, sim. Ela ilustra como a tecnologia, sob o domínio do capital, pode transformar o papel do trabalho. Isso aí. E essa transformação se intensifica com a ascensão do capitalismo monopolista no final do século XIX. Com o surgimento de megaempresas, a ciência ganha um novo status. Ela se torna uma força produtiva direta do capital, impulsionada pela busca incessante por lucro e poder. Ou seja, a ciência deixa de ser apenas uma ferramenta para melhorar a produção e passa a ser ela própria um produto, né? Controlada e direcionada pelos interesses dos grandes monopólios. E aí o que acontece? Acontece uma corrida desenfreada pela inovação, né? Impulsionada por investimentos cada vez maiores em pesquisa e desenvolvimento. Essas empresas, com seu poderio financeiro, conseguem transformar o conhecimento científico em novas tecnologias e, claro, em lucros exorbitantes. É como se a ciência virasse uma arma poderosa nas mãos do capital. É. E com a globalização, essa disputa por novas tecnologias se torna ainda mais acirrada. Sim. As corporações transnacionais entram em cena buscando dominar o mercado e controlar os avanços científicos. E essa corrida tecnológica exige investimentos colossais, como o economista Ernest Mandel apontou em seus estudos. Ele cita exemplos como o desenvolvimento do nylon, da penicilina e dos destiladores de petróleo catalíticos que custaram milhões de dólares na época. Nossa!
Imagina o custo para desenvolver tecnologias ainda mais complexas hoje em dia. Realmente, a gente está falando de cifras astronômicas. Yeah. E para dar conta dessa demanda por inovação, surgem os laboratórios de pesquisa, né? No final do século XIX e início do XX, eles se estabelecem como verdadeiras fábricas de conhecimento, vendendo suas descobertas para grandes corporações. Um exemplo clássico é o da General Electric. Depois de investir pesado em pesquisa, eles conseguiram dominar o mercado de lâmpadas elétricas, controlando mais de 70% do setor em 1914. Caramba, que poder! E a Kodak também investiu bastante em pesquisa para se tornar líder no mercado fotográfico. Esses exemplos mostram como a busca por lucro impulsiona a pesquisa científica, criando um ciclo que realimenta o próprio capitalismo, né? Sim, e essa relação é comprovada por estudos como o de Edwin Mansfield, que demonstrou uma ligação direta entre pesquisa acadêmica e inovação industrial. Ele descobriu que 11% dos novos produtos não teriam sido desenvolvidos sem pesquisa acadêmica dos 15 anos anteriores. Interessante. E sabe qual a taxa de retorno social para esse tipo de pesquisa? Nada menos que 28%. É impressionante como a pesquisa científica, mesmo aquela que parece distante da aplicação prática, acaba tendo um impacto real na economia, né? E esse impacto não se limita apenas às grandes empresas. Os institutos Fraunhofer, na Alemanha, são um ótimo exemplo de como a pesquisa aplicada pode beneficiar tanto o setor privado quanto o público. Legal. Eles recebem 70% do seu financiamento da indústria, desenvolvendo tecnologias que vão de usinagem avançada à nanotecnologia. É a prova de que a colaboração entre universidades, empresas e governo pode gerar resultados incríveis. Mas como nem tudo são flores, esse sistema também tem seu lado obscuro, né? Sim. A concentração de capital nos países desenvolvidos gera uma distribuição desigual dos avanços científicos e tecnológicos, perpetuando as disparidades globais. É verdade. Dados da Unesco mostram essa disparidade de forma gritante. Os países de alta renda, que representam apenas 18,3% da população mundial, concentram 69,3% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento e 64,4% dos pesquisadores do mundo. Enquanto isso, os países de baixa renda, que abrigam 47,6% da população mundial, ficam com apenas 4,9% dos gastos em pesquisa e 7,7% dos pesquisadores. É uma diferença absurda que impede o desenvolvimento dessas nações e perpetua a desigualdade global. E a América Latina, apesar de ter apresentado algum crescimento nos investimentos em ciência e tecnologia, ainda está muito atrás dos países desenvolvidos. Segundo o economista Rodrigo Alpizar, a região não consegue aproveitar seu potencial para gerar novos conhecimentos, o que pode levar à recessão econômica e ao baixo crescimento nos próximos anos. É preocupante como essa disparidade limita as possibilidades de desenvolvimento de países com tanto potencial. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, vamos destacar outro ponto crucial: o impacto do capitalismo na educação dos trabalhadores intelectuais. Afinal, quem são os responsáveis por conduzir essa pesquisa e gerar as inovações que impulsionam o sistema, né? Exatamente. Com a demanda cada vez maior por mão de obra qualificada, capaz de lidar com as novas tecnologias e gerar lucro para empresas, as universidades se veem pressionadas a adaptar seus cursos e pesquisas para suprir as necessidades do mercado. É como se a universidade estivesse se tornando uma grande fábrica de soldados prontos para a batalha no mercado de trabalho, né? Mas será que essa lógica impacta apenas a formação profissional? Ou será que ela também influencia os temas de pesquisa que são priorizados? Essa é uma ótima pergunta e é justamente o que vamos explorar na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. É isso aí. Voltando ao The Deep Dives. E como a gente estava falando antes, a universidade, que sempre foi um espaço de conhecimento amplo e crítico, está sentindo cada vez mais a pressão do mercado de trabalho. É isso aí. O artigo que a gente está analisando argumenta que essa busca por profissionais super especializados, tipo aqueles que manjam das novas tecnologias e geram lucro para as empresas, pode estar deixando de lado a formação de pessoas mais completas, com uma visão humanista e crítica da sociedade. É como se a universidade estivesse virando uma fábrica de engrenagens para o sistema capitalista. E essa lógica impacta não só os cursos, mas também os temas de pesquisa que são escolhidos, né? Afinal, quem financia a maioria das pesquisas? As empresas, né? É. E é claro que elas vão priorizar as áreas que prometem retorno financeiro, que geram novas tecnologias, produtos e, no fim das contas, mais lucro. Exatamente. É a lei da oferta e da procura em ação. E aí, o que acontece com as áreas de pesquisa que não se encaixam nessa lógica? Que não prometem lucro imediato, mesmo que sejam importantes para a sociedade ou para o meio ambiente. Bom, a gente pode imaginar que elas acabam ficando em segundo plano. É como se a gente estivesse escolhendo entre investir num novo aplicativo de delivery de comida ou em pesquisas para combater a fome na África, né? Qual você acha que recebe mais investimento?
Pois é, essa é a questão que o artigo levanta. Se a ciência está cada vez mais a serviço do lucro, como garantir que áreas fundamentais para o desenvolvimento humano, como saúde, educação e meio ambiente, recebam o investimento que precisam? É um dilema. E o artigo vai além, mostrando como essa relação entre ciência, tecnologia e capitalismo aprofunda as desigualdades globais. Sim. Afinal, a grana e a tecnologia se concentram nos países desenvolvidos, criando um abismo em relação aos países em desenvolvimento. E aí o que acontece? Esses países acabam dependentes de tecnologias importadas, que muitas vezes não são adequadas à realidade deles. Ou seja, a ciência e a tecnologia, que poderiam ser ferramentas para diminuir a desigualdade entre os países, acabam reforçando essas diferenças. Tipo um ciclo vicioso. Exatamente. E o mais preocupante é que essa lógica impacta até a forma como a gente enxerga o progresso científico. A gente fica obcecado por inovação tecnológica, por resultados rápidos e lucrativos, e acaba esquecendo de outras formas de conhecimento e da importância de uma ciência mais voltada para o bem comum. A gente quer o carro que voa, mas esquece de investir em transporte público de qualidade. É isso aí. A gente precisa questionar essa visão utilitarista da ciência que só serve para gerar lucro. A ciência tem um papel muito maior na sociedade. Ela ajuda a gente a entender o mundo, a buscar soluções para os problemas da humanidade, a construir uma sociedade mais justa e sustentável. Mas como fazer isso num sistema que coloca a ciência a serviço do lucro? Tem como hackear o sistema? Essa é a pergunta de $1 milhão. O artigo mostra que o sistema capitalista, apesar de ter impulsionado avanços tecnológicos incríveis, também cria barreiras para uma ciência mais democrática e voltada para o bem-estar da humanidade. É como se a gente estivesse numa corrida desenfreada por inovação, sem tempo para pensar para onde a gente está indo. Quais os impactos disso tudo? E essa reflexão é fundamental. A gente precisa debater o papel da ciência e da tecnologia na sociedade, como a pesquisa é financiada, como garantir acesso ao conhecimento, como promover uma ciência mais ética, responsável e comprometida com um futuro melhor para todo mundo. Mas como fazer isso na prática? O que a gente pode fazer para garantir que a ciência seja usada para o bem da humanidade e não só para o enriquecimento de alguns? Essa é uma pergunta complexa, mas algumas ideias podem nos guiar. Uma delas é fortalecer o investimento público em pesquisa, garantir que áreas estratégicas para o desenvolvimento social, como saúde, educação e meio ambiente, recebam recursos suficientes. E a gente não pode esquecer da pesquisa básica, né? Aquela que não tem aplicação prática imediata, mas que é fundamental para avançar o conhecimento. Com certeza. A história da ciência está cheia de exemplos de descobertas que pareciam irrelevantes, mas que acabaram mudando o mundo. A eletricidade, o laser, a internet. Tudo isso só foi possível graças à pesquisa básica. Investir nela e investir no futuro é abrir portas para novas descobertas e soluções inovadoras. Outra coisa importante é democratizar o acesso ao conhecimento. A ciência não pode ser um privilégio de poucos. Precisa estar ao alcance de todos. Concordo plenamente. Isso significa investir em educação científica de qualidade, desde a escola até a universidade. E garantir que a informação científica seja divulgada de forma clara e acessível para todo mundo. E não basta só transmitir o conhecimento. A gente precisa estimular o pensamento crítico, a capacidade de questionar, analisar e interpretar a informação de forma autônoma. É tipo dar o peixe e ensinar a pescar ao mesmo tempo. Exatamente. A ciência não é um dogma, é um processo dinâmico, em constante construção. Para participar desse processo, a sociedade precisa ter as ferramentas para entender e interpretar a ciência, para avaliar os riscos e benefícios das novas tecnologias, para tomar decisões conscientes sobre o futuro que a gente quer construir. E falando em futuro, a gente precisa pensar em modelos de desenvolvimento que coloquem a ciência e a tecnologia a serviço do bem comum, e não só do lucro. Concordo. O desafio é ter uma economia inovadora, sustentável e socialmente justa, que use a ciência e a tecnologia para resolver problemas como pobreza, fome, mudanças climáticas e desigualdade social. E para isso, a gente precisa de um novo pacto social, de um compromisso coletivo com um futuro melhor para todos. É como se a gente precisasse juntar todas as peças do quebra-cabeça, né? Governos, empresas, universidades, organizações da sociedade civil e principalmente as pessoas. Exatamente. A gente precisa de líderes com visão de futuro, cientistas engajados, comunicadores talentosos e cidadãos informados e participativos. E o do Deep Dive está aqui para contribuir com essa missão. A gente quer desvendar esses temas complexos, mostrar as conexões entre ciência, tecnologia e sociedade, inspirar reflexão e, quem sabe, dar o pontapé inicial para a mudança. Porque a gente acredita que juntos podemos construir um futuro onde a ciência e a tecnologia sejam ferramentas para um mundo mais justo, sustentável e humano. E aí, o que você acha? Será que a gente consegue? Acho que essa é uma pergunta que só o tempo vai responder.
Mas uma coisa é certa, se a gente não fizer nada, as coisas só tendem a piorar. Verdade. A gente precisa arregaçar as mangas e correr atrás, buscar soluções, pressionar por mudanças e construir alternativas. Exatamente. E para te ajudar nessa missão, a gente vai explorar algumas propostas concretas na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados, porque a conversa vai esquentar. De volta para a última parte do nosso mergulho no The Deep Dive. E como prometido, a gente vai explorar algumas ideias e propostas para construir uma relação mais justa, mais equilibrada entre ciência, tecnologia e sociedade. Isso aí. A gente já viu como o sistema atual tem, né, suas falhas, como a busca desenfreada por lucro pode levar a uma concentração de recursos e conhecimento, né, nas mãos de poucos, deixando muita gente para trás. Mas e aí o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Uma das propostas que o artigo destaca é a necessidade de fortalecer o investimento público em pesquisa. A gente precisa de governos que coloquem a ciência como prioridade. Sim. Que destinem recursos suficientes para áreas estratégicas, como saúde, educação, meio ambiente. E quando a gente fala em investimento público, não podemos esquecer da pesquisa básica, né? Aquela que não tem uma aplicação prática imediata, mas que é a base para grandes descobertas no futuro. Com certeza. Investir em pesquisa básica é como plantar uma semente, né? Você não vê o resultado de imediato, mas com o tempo ela pode gerar frutos incríveis. Pense em tecnologias como a internet, o GPS, os antibióticos. Todas elas surgiram a partir de pesquisas que, a princípio, não tinham um objetivo prático definido. Tipo aqueles cientistas que ficavam estudando eletricidade por pura curiosidade, né? Sem saber que um dia a gente ia ter smartphones, internet e tudo mais. Pois é. E olha só onde a gente chegou. Exatamente. A história da ciência nos mostra que grandes descobertas podem surgir de onde a gente menos espera. Por isso é tão importante investir em pesquisa básica sem ficar preso à lógica do lucro imediato. E além do investimento, a gente precisa garantir que o conhecimento científico chegue a todos, né? Sim! Então ainda tem um monte de pesquisa incrível se ela fica trancada dentro de universidades e laboratórios. Concordo. A democratização do acesso ao conhecimento é fundamental para construirmos uma sociedade mais justa, mais igualitária. Isso significa investir em educação científica de qualidade para todos, desde a escola até a universidade. Sim. E também significa tornar a informação científica mais acessível para o público em geral. Certo. Usar uma linguagem clara, criar plataformas de divulgação científica, incentivar o diálogo entre cientistas e a sociedade. Exatamente. A ciência não pode ser um privilégio de poucos, né? Ela precisa ser um patrimônio da humanidade. Isso. E falando em patrimônio da humanidade, a gente precisa repensar a forma como a ciência e a tecnologia são usadas, né? Elas têm um potencial enorme para resolver os grandes problemas do mundo, mas muitas vezes acabam sendo usadas para fins egoístas ou até mesmo destrutivos. A gente vê isso na corrida armamentista, na exploração descontrolada dos recursos naturais, na criação de tecnologias que amplificam as desigualdades sociais. Mas será que não tem como mudar essa lógica? Será que a gente não consegue usar a ciência e a tecnologia para construir um futuro mais justo, mais sustentável, mais pacífico? Eu acredito que sim. O artigo nos mostra que é possível trilhar um caminho diferente que coloca a ciência e a tecnologia a serviço do bem comum. Para isso, a gente precisa de um novo pacto social. Um compromisso coletivo que envolva governos, empresas, universidades e principalmente as pessoas. E que tipo de compromisso seria esse? Seria um compromisso com a ética, com a responsabilidade social, com a sustentabilidade, um compromisso com a construção de um futuro onde a ciência e a tecnologia sejam usadas para promover o bem-estar humano e a preservação do planeta. E como a gente pode colocar esse compromisso em prática? Bom, a gente precisa de governos que invistam em ciência e tecnologia com responsabilidade social, que criem políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável, que promovam a inclusão digital e o acesso à educação científica de qualidade para todos. E a gente precisa de empresas que adotem práticas inovadoras e sustentáveis, né? Sim, que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que beneficiem a sociedade e o meio ambiente. E a gente precisa de universidades que formem profissionais éticos e engajados, que promovam a pesquisa científica de ponta e que estejam abertas ao diálogo com a sociedade. E acima de tudo, né, a gente precisa de pessoas informadas, conscientes e engajadas, Sim. que cobrem ações dos seus governantes e que exijam que a ciência e a tecnologia sejam usadas por bem de todos. Exatamente. A mudança que a gente quer ver no mundo começa em cada um de nós. Cabe a cada um de nós se informar, se posicionar, agir para construir um futuro mais justo e sustentável. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso mergulho profundo?
Deu para ter uma ideia de como a relação entre ciência, tecnologia e capitalismo é complexa e cheia de nuances. Esperamos que sim. O nosso objetivo aqui no The Deep Dive é justamente desvendar esses temas complexos, mostrar as diferentes perspectivas, provocar reflexão e, quem sabe, inspirar ação. É isso aí. A gente acredita que juntos podemos construir um futuro onde a ciência e a tecnologia sejam ferramentas poderosas para o progresso social, para a justiça, para a paz e para um mundo mais humano e sustentável. A gente se encontra no próximo mergulho. Até lá!